tenha uma estrada super bem pavimentada, lisinha, tudo correto, e ao final dessa estrada você vai ganhar 1 milhão. E aí você tem uma picada, toda cheia de problemas, cheia de buracos, cheia de armadilhas, cheia de coisas erradas, e ao final você vai ganhar 500 mil. Tem gente que opta conscientemente por essa estrada, por essa picada, por esse caminho tortuoso, cheio de coisas erradas, cheio de armadilhas. Por quê? Porque são psicopatas. Porque são pessoas que têm prazer, não é o dinheiro. Eles têm prazer em lesar os outros. O objetivo deles é provar que eles são mais espertos, que eles são mais inteligentes. E isso como meio para chegar no fim que lhes é absolutamente glamuroso: lesar as pessoas. Essa é a finalidade do psicopata. É isso que ele busca na vida: lesar as pessoas. Então, normalmente os psicopatas são inteligentes. Vamos pegar o Carlo Ponzi. Carlo Ponzi, ele é um italiano que estudou numa das melhores universidades da Itália, no La Sapienza, em Roma. Ele tem um diploma nos anos 20. Isso já era uma coisa assim muito diferenciado, né? O que ele faz? Ele vai para os Estados Unidos, ele entra no navio em Gênova para ir para os Estados Unidos. Por quê? Porque mesmo com essa condição, a inteligência dele aliada ao diploma universitário que ele tinha, ele poderia ter feito uma carreira brilhante na Itália. Mas não. O que ele fez? Ele enganava as velhinhas, ele enganava viúvas, ele fazia com que elas, como ele era bem falante, como todo estelionatário, ele fazia com que essas pessoas, essas velhinhas, confiassem nele. E elas acabavam passando cheques de pensão para ele. Bom, quando isso foi descoberto na Itália, ele teve que sair meio rápido, né? O que ele tinha quando ele entrou no navio em Gênova? O equivalente a 5 dólares. 5 dólares da época, lógico, em liras, né? Quando ele desceu do navio em Nova York, ele tinha 65 dólares, ou seja, ele fez um lucro de 60 dólares naquela época, era bastante dinheiro, dentro do navio, enganando as pessoas dentro do navio. Muito bem. Aí, em Nova York, ele deve ter pensado, né? O que eu vou fazer aqui, né? Quem que eu vou lesar? Essa é a ideia fundamental. Quem que eu vou lesar? E aí, ele percebe, olha, que ele realmente não dá para dizer que ele não era brilhante. Ele percebe que os bônus internacionais filatélicos, ou seja, existe um tipo de selo internacional que você pode trocar por qualquer outro selo. Você compra esse selo internacional e troca no país por qualquer outro selo. E aí ele percebeu que esses selos na Europa custavam 1/3 do que ele poderia comercializá-los em Nova York. Tá aí um baita negócio legítimo, bacana, uma coisa que dá dinheiro, né? E que é legítimo. Mas não para ele. O que o Ponzi fez? Ele comprava os selos na Itália e vendia nos Estados Unidos por esse valor 3 vezes superior. Com esse dinheiro que ele começou a fazer, ele começou a dizer para as pessoas, ele começou a atrair investidores, dizendo que quem comprasse esses selos dele teria 50% de retorno do capital em 1 mês. Não faltou quem investisse. Em 3 meses, naquela época, nos anos 20,
ele conseguiu fazer 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares em 3 meses, com esse esquema. E aí o que acontece? Os primeiros que entram no esquema, que é o esquema de pirâmide, né? Quem inventou foi um italiano. Então, os primeiros que entram são remunerados para dar credibilidade para o processo. E a atração que você gera com isso é uma progressão geométrica, claro, porque 1 fala para 10, do 10 fala para 100, e aí depois que você tem essa primeira remuneração, de acordo com o que foi prometido, 50% em um mês, você tem um monte de gente querendo comprar aquilo. E nisso, chega um momento que você não consegue mais remunerar, né? O Ponzi, estima-se que ele tenha sido um dos maiores lesa patrimônio dos Estados Unidos. O pessoal pensa que ele chegou a causar um prejuízo de 50 bilhões de dólares. Quando isso tudo aconteceu, ele cumpriu uma pena no Canadá, porque ele era safadinho, né? A safadeza estava dentro dele, não importa quanto dinheiro ele tivesse. Aí ele cumpriu uma pena no Canadá de 2 anos, e aí ele foi deportado de novo para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos ele deu um jeito e fugiu de lá. Para onde? Claro, para o Brasil. Aqui no Brasil, ele meio que se arrependeu do que ele tinha feito. E ele tentou, de alguma forma, fazer um caminho, criar uma vida mais correta para ele aqui. Mas não deu certo, ele morreu na miséria em 1949, acho. Não tenho certeza, mas nos anos 40. Bom, por que eu estou te contando isso? Porque essa semana eu vou te falar de grandes escândalos. 50 bilhões de dólares nos anos 20 é uma coisa que eu acho que combina com 1 trilhão e 200 bilhões de reais nos anos 2020, né? Eu acho que dá para entender. Eu quero mostrar para você que o que eu estou te falando, por incrível que pareça, é real. Amanhã eu vou te falar sobre o Bernie Madoff. Até lá!